Poços, de fato, com o vereador Claudinei Marques. Poços, realmente, com os fatos que ela apresenta ao longo do seu dia a dia. E a gente aborda, vereador, uma votação bastante interessante que ocorreu na última reunião, do dia 28 de março, quando o vereador apresentou uma moção de apelo ao comando do 29º Batalhão da Polícia Militar, justamente para dar uma organizada no que se refere ao trânsito, principalmente de motocicletas. Então, Pedro, nós temos aqui em Poços, mas não apenas em Poços, talvez boa parte das cidades pelo Brasil afora convive com esses abusos, não é? De motoqueiros, porque não são motociclistas, motoqueiros que usam as vias públicas de maneira irresponsável, né, de maneira que impõe ao transeunte, ao cidadão, riscos absurdos. Temos aqui em Poços tido casos de atropelamento, temos casos, inclusive, de pessoas que foram, de um casal recentemente, que estava ali sentado próximo à calçada e por muito pouco não foi vítima de um desses irresponsáveis. Uhum. É interessante que alguém vinha atrás e filmava as manobras, né, dos dois que vinha na frente empinando a moto, e este vídeo foi para as redes sociais, acabou viralizando e inclusive me parece acabou que a Polícia Militar conseguiu identificá-los. Pois mas a polícia só conseguiu identificar justamente porque um colega filmava o da frente e colocou na rede social. Caso contrário, seria mais um caso anônimo. Mais um caso, dentre tantos outros que não chegam às autoridades e, de alguma forma, fortalece ainda mais esse comportamento que é totalmente abusivo, né, e que não deve permanecer. Nós, nesta moção, nós clamamos, né, apelamos ao 29º Batalhão, ao comandante do 29º, que, de alguma forma, e na verdade, esse é o motivo da moção, que de alguma forma nós consigamos, junto à Polícia Militar, que é aquela que promove as blitz aqui em Poços, algum tipo de atitude ou iniciativa não convencional, e inclusive no texto da moção nós estamos fazendo uma reflexão junto ao comandante se é possível, de alguma forma, que além das blitz, nós tenhamos alguma iniciativa no sentido de uma fiscalização não convencional, de maneira que, eventualmente, em determinadas regiões da cidade, né, quem sabe, por exemplo, policiais à paisana, e que possam identificar mais facilmente esses abusadores no trânsito em Poços e de alguma forma alcançá-los com o rigor da lei. Porque na verdade a moção menciona coisas que todos nós aqui, vereadores, estamos cansados de ver todo dia no trânsito. Sinal vermelho que não é respeitado, motoqueiros ultrapassando pela direita, comum, motoqueiros subindo em cima da calçada, fazendo da calçada pública via, não é? Via de trânsito, e para agravar isso tudo, me parece que está disseminada a prática do empinar a motocicleta, que é justamente o que o vereador mencionou, virou até notícia, né, em redes de TV. E tudo. Acaba que a população, em boa parte, fica refém. Nós, em Poços de Caldas, em parte, aqueles que caminham aí pelas calçadas, e mesmo o trânsito em Poços, muitas vezes, em determinados setores, em determinados lugares, parece que existe, inclusive, algumas avenidas que são especialmente eleitas por esses motoqueiros. Infratores, não é? Então, é um clamor, né, um apelo à Polícia Militar. Nós não temos absolutamente qualquer dúvida da competência da Polícia Militar em Poços, da Polícia Militar em Minas, uma das melhores do Brasil. O que questionamos é isso. Considerando que hoje em dia
esses aplicativos de mensagens são tão comuns e a possibilidade desses infratores se anteciparem às blitz, se não existiria um outro meio, volto a dizer, não convencional, que de alguma forma pudesse se estabelecer de modo a coibir esses abusos, esses excessos. Até porque nós não podemos ser inocentes a ponto de acharmos que esses infratores, praticantes dessas irregularidades, estarão passando tranquilamente nas blitz convencionais. Né? Nós não podemos ser inocentes a esse ponto. E é justamente aí que o texto da moção sugere um policiamento descaracterizado, um policiamento velado, ou seja, sem a farda, sem a viatura, o giroflex da viatura. Não é? E a gente entende que talvez isso demande uma dificuldade um pouco maior de logística, né, vereador? Nós, inclusive, com todo o respeito e admiração que temos pela Polícia Militar em Poços, nós não temos informações precisas sobre a possibilidade dessas iniciativas. Mas fica aqui esta sugestão, que não é apenas deste vereador, mas de todos os vereadores na Câmara, da instituição, da própria Casa Legislativa em Poços, de maneira que, de alguma forma, nós possamos ter diminuído esses eventos que são traumáticos muitas vezes e coloca a população e o trânsito em Poços em risco. E prova da aceitação dessas condições lamentáveis que a gente presencia é que logo nos primeiros momentos após a votação que foi aprovada, né, em plenário, a imprensa já abriu seus canais de cobertura, de informação, para mencionar justamente a aprovação da moção. É porque nós percebemos uma certa indignação já das pessoas, da sociedade. Não dá mais para conviver com essa irresponsabilidade no trânsito aqui em Poços. Eles, assim como cada um de nós, enquanto motoristas, eles inclusive estão também sob a guante, né, sob a lei de trânsito. Então, eles não podem mais continuar nesse modus dentro do trânsito em Poços, que, volto a dizer, coloca em risco eles próprios e a população. E é importante também a gente destacar, vereador, que não há uma generalização da classe de entregadores. Não é? Há uma classe muito eficiente, muito responsável, mas infelizmente há aqueles mal profissionais, aqueles mal entregadores que acabam manchando aí a categoria como um todo. Sim, nós sabemos que no pós-pandemia e mesmo durante a pandemia, o número de entregadores aumentou consideravelmente, o que é muito bom, né? Hoje, inclusive, nós temos uma facilidade maior e lançamos mão muito mais a miúde dos serviços do entregador, né? Com motos, com motocicletas. Não falamos desses que trabalham com responsabilidade. Falamos daqueles outros que muitas vezes nem são entregadores, na verdade são irresponsáveis em cima de uma motocicleta.